possível, evita contender, mesmo que nominalmente convocado ao debate. Contenda pode representar semeadura de espinhos para a colheita de aflições futuras. Há muitos companheiros que acreditam na eficácia da disputa verbal e o refrão popular assevera que da discussão nasce a luz. Mas nem sempre. Raramente a discussão é mantida no alto nível da exposição serena. Em contendas, campeiam oportunidades de interferência de mentes desencarnadas infelizes em comércio de exasperação. Consomem-se energias na inutilidade. Desarmonizam-se os painéis mentais. Encorajam-se as disputas em favor do personalismo inferior. Intensificam-se animosidades. A disposição combativa, adquirida nas lutas da vaidade, gera o clima de rebeldia, predispondo à violência. Silencia a palavra debate quando o argumento da serenidade seja acusado com acrimônia. Talvez amanhã tenhas mudado de opinião ou, possivelmente depois, o antagonista concorde contigo. Seja o objetivo ajudar e não vencer. Vencer é apelo seguro para vencer-se a si mesmo. Para distrair-se ao longo da praia, o viajante pede madeira frágil destinada à canoa leve. Contudo, na travessia do mar, requisita o concurso do aço na sustentação dos grandes navios. A fim de tão somente alfabetizar-se, o estudante roga semanas breves, no entanto, para senhorear os recursos especializados de uma profissão liberal, gasta quase toda a existência. Para alimentar-se, no espaço de algumas horas, a criatura pode valer-se da alface de poucos dias. Mas se deseja apoiar a oficina em que se educa, solicita o favor da peroba que exige muitos anos para desenvolver-se. A fim de brincar num circo, o homem utiliza estacas à flor da terra em galpões de emergência. Entretanto, ao erguer a casa de moradia, recorre ao prestígio da pedra na garantia dos alicerces. Viver bem, segundo a emoção, na superfície das coisas, é atividade comum. Viver para o bem, na profundeza do raciocínio, é obra de raros. Arma-te de energia, se aspiras a vencer a sombra em ti mesmo. Ninguém constrói caminhos de paz e luz sem a firmeza da fé sobre a constância da paciência. Que homem não experimentou esse sentimento misterioso que nos retém contemplativo e sonhador diante do espetáculo do mar? Em alguns, segundo o grau de evolução, é uma espécie de estupor admirativo misturado de temor. Em outros, é uma comunhão íntima e muda que os invade de modo completo. Cada elemento manifesta a seu modo os segredos de sua vida profunda. A alma humana, por seus sentidos interiores, percebe essa linguagem. As coisas tendem para nós outros sem nunca nos atingirem.
Nossa alma vai para as coisas sem conseguir penetrá-las completamente, mas delas se aproxima bastante para sentir o parentesco que nos reúne. Daí, entre a natureza e nós outros, laços, relações múltiplas e ocultas. Essa fusão com a alma universal se traduz por uma embriaguez de vida que nos penetra por todos os poros, embriaguez que a palavra não poderia exprimir. O mar e assim a montanha agem sobre a nossa vida psíquica, nossos sentimentos e pensamentos, e por essa comunhão íntima, a dualidade da matéria e do espírito cessa um instante para se fundir na grande unidade que tudo gerou. Sentimos-nos associados às forças imensas do universo, destinados seres e forças a representar de maneira diversa um papel nesse vasto teatro. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa por mais este encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Somos seres conscientes e racionais e isto ninguém há de negar. Entretanto, às vezes, ao contrário de ações e reações provenientes da razão esclarecida, vê-se a tomada de atitudes em nada refletidas, estudadas, eficientes ou eficazes. À maneira dos infra-humanos, outras estruturas igualmente concorrentes na determinação do que se é e de quem se é, estão sobrepondo-se à razão e à lógica, requerendo assim cuidados especiais. Para falarmos sobre isso no programa de hoje, vamos abordar o tema sentimentos e emoções. Somos capitães ou passageiros no barco da existência? O Dr. Paul MacLean, neurocientista norte-americano, cunhou o conceito do cérebro triuno, referindo-se ao cérebro humano como um conjunto de 3 partes constituídas a saber, o complexo reptiliano, o sistema límbico e o neurocórtex. Tal estrutura, resultado do processo evolutivo do corpo humano, foi sendo elaborada à medida em que os ancestrais iam sendo aprimorados, dando aso ao surgimento de espécies mais hábeis, com capacidades expandidas superando seus antepassados nas lutas intestinas pela sobrevivência. Há aproximadamente 150 mil anos, a última das camadas foi anexada ao complexo fisiológico do cérebro, permitindo o surgimento da Era da Razão e das Luzes, tornando o Homo sapiens verdadeiramente sapiens com as capacidades inatas de que temos conhecimento. O mais primitivo estágio desse desenvolvimento, o sistema reptiliano, é responsável por regular as reações instintivas, como a busca por alimento, abrigo, proteção e segurança. Tem esse nome porque é a parte do cérebro que os seres humanos compartilham com os répteis e animais em geral. O neocórtex, o mais novo, por sua vez, é o centro das extraordinárias habilidades cognitivas humanas, enquanto o sistema límbico traz, dentre outras finalidades, o disparo dos impulsos provenientes dos gatilhos, na forma de sentimentos e emoções. O medo, nojo, raiva, surpresa, felicidade, tristeza, conforme estudos do psicólogo norte-americano Paul Ekman, seriam exemplos de emoções, sendo, contudo, já catalogadas cerca de 27 tipos desses estímulos, provenientes dos circuitos neuronais. Já os sentimentos, diferenciados das emoções, por serem de longo curso, podem ser tipificados como alegria, afeto, compaixão, decepção, esperança, felicidade, frustração, hostilidade, melancolia e medo. De forma prática, sentimentos são uma percepção consciente das emoções, enquanto emoções são reações fisiológicas a estímulos. No dia a dia, experimenta-se sensações e emoções o tempo inteiro, desde que tais instrumentos são disponibilizados, para que se valorizem as experiências e, a partir dessa valoração, passa-se a direcionar a razão subsequente, vez que os acessos ao sistema límbico são pré-racionais, atuando muitas vezes, dada a sua intensidade, como obliterantes do ato de pensar. O Dr. Daniel Goleman, em seu famoso livro Inteligência Emocional, descreve o fenômeno do que chamou de sequestro emocional,
a partir dos sinais que chegam pelos canais aferentes do sistema nervoso. Os impulsos captados na periferia pelos órgãos dos sentidos seriam destinados a uma área do sistema límbico, onde são analisados em uma espécie de memória composta por símbolos primários associados a experiências prazerosas ou danosas ali armazenadas. A depender do sinal derivado desta análise, o sistema fisiológico atuaria no sentido de promover reações nos diversos sistemas associados, resultando na liberação de neuroestimulantes capazes de alterar a homeostase do sistema biopsíquico do indivíduo. Neste particular, dois sistemas concorreriam para a produção de tais efeitos, sendo o sistema simpático, aquele ativante das reações típicas de luta e fuga, para os casos de situações que impõem riscos à integridade do sujeito, e o parasimpático, com um efeito neutralizante que busca o retorno ao equilíbrio ou linha de base funcional do organismo. Parece que os automatismos atávicos herdados do processo evolutivo do aparelho psicobiofísico dos humanos deixou-nos um legado para o qual devemos prestar muita atenção. O fato relevante é que mecanismos inconscientes operam na apresentação dos gatilhos disparadores de tais situações, sendo estes tanto provenientes dos reflexos herdados dos aprendizados trazidos de forma transgeracional para o campo psíquico do sujeito, como daqueles resultantes de traumas, experiências positivas ou negativas vividas pela pessoa na vida atual, agregando ainda as heranças palingenésicas do próprio espírito, sabiamente armazenadas nos cofres mais profundos do inconsciente. Dessa forma, torna-se experiência carnal um grande desafio para o espírito que evolui, posto que suas reações ao mundo podem estar mais fora do seu alcance e controle do que se pode imaginar. Em verdade, quando se desconhecem tais mecanismos ou seus gatilhos, desvios na conduta esperada do sujeito podem gerar frustrações no tocante a degraus evolutivos já alcançados. Quando negados, tais impulsos ativados pelas experiências podem ser esses fator de recalques demandantes de alto grau de energia, quando não, fatores etiológicos de patologias nos mais variados campos. Certo é que, quando fala-se de evolução, deve-se incluir, para além de comportamentos estereotipados, a busca pelo eu escondido nas sombras do psiquismo, fonte dos principais estímulos a emoções e sentimentos. Praticar o autoconhecimento, integrar a sombra, apresentando luz à consciência, é fator que mais amplia o domínio do ser sobre si mesmo, facultando-lhe protagonismo real em suas ações e reações. Platão, referindo-se a esse quesito, pensava no amor como um sentimento que evolui, no que denominou de escada do amor, descrevendo-a como sendo o primeiro degrau, o amor como desejo pelos corpos belos, depois pelas formas perfeitas e, por fim, pela beleza em si mesma, como ato transcendente e superior. Já o espírito Lázaro, em um belíssimo texto, A Lei de Amor, asseverou que a escala evolutiva seria tal como a escala platônica, só que iniciando dos instintos, nas sensações, indo para os sentimentos, encontrando neste ponto o amor, que poderia muito bem dar continuidade à proposta de Platão, vez que provê igualmente uma ascendência relativa à compreensão sobre o que é verdadeiramente amar. O espírito gerado vai de vida em vida, acumulando de pouco em pouco luz na consciência à medida em que progride nas duas escalas propostas ao anjo, a evolução moral e a intelectual. Ambas as dimensões, atendidas pela experiência do viver, suscitam desde já o entendimento de que as múltiplas formas de expressão de comportamentos e perfis humanos são objeto da mais acurada análise, compreensão profunda e estímulo à verdadeira indulgência, posto que somos perfectíveis a caminho da perfeição, e nessa jornada é natural que hajamos em conformidade com esses mecanismos que nos foram ofertados, justamente para que a consciência chacoalhada possa despertar. Emoções e sentimentos, combustíveis da vida, vão intuindo as forças a seguirem o fanal ao qual todos estamos direcionados. Aprendermos um dia,
puros e livres a amar, não mais como passagem esparsa de quaisquer fisiologismos, mas pela consciência plena de que assim, pela expressão de emoções e sentimentos inspirados pelo verdadeiro amor, sejamos puros e desse modo contemplemos, enfim, a verdadeira face de Deus. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sorri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. De frente pra você e as mesmas emoções se repetindo. Em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o que é importante é que emoções eu vivi. De nós mesmos flui o manancial da vida. Vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio, são produtos do nosso próprio coração. Deus concede recursos iguais para todos, e nós facilitamos ou complicamos os processos de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. As leis do trabalho não se modificam. Não existe privilégio. Ninguém foge ao cumprimento da lei. Realizaremos quanto nos cabe no tempo, ou voltaremos à lide com o tempo, a fim de criar, refazer ou reaprender. À custa do calor na forja, converte-se o ferro bruto em utilidade. Sofrendo a chuva e o vento, entreabre-se a flor numa festa de cor e de perfume. Consumindo-se, o óleo na candeia se transforma em luz.
O brilhante é o coração da pedra que se deixou lapidar. Cada criatura observa a criação de acordo com as experiências que já acumulou. Conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Eis as sugestões da natureza em toda parte. Quando o homem adquirir olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberá a beleza da espiritualidade vitoriosa e distinguirá a sinfonia da eternidade. Tudo depende de nós. A sombra e a claridade, a cegueira ou a visão, a fraqueza e o fortalecimento surgem em nosso caminho, segundo a direção que impusermos às sagradas correntes da vida. Deus é amor, é criação, é vida, é movimento, é alegria, é triunfo. Dirijamos nosso sentimento para a vontade do Senhor, e o Senhor, naturalmente, nos responderá, santificando-nos os desejos. Os sentimentos são conquistas valiosas do curso evolutivo, que se vão aprimorando através das vivências das longas reencarnações. Viajando do instinto, aprimora-se e pode apresentar-se de formas variadas. A atração, que pode ser física, social, econômica, na qual o aspecto externo do outro exerce papel preponderante. A mental, que se expressa como de natureza intelectual, em razão da lucidez e da vivacidade que são detectadas noutrem. E, por fim, aquela de natureza espiritual, que transcende aos interesses imediatos, facultando bem-estar, alegria na convivência, sentimento de companheirismo. As emoções, no entanto, estão sempre variando, não raro, de acordo com as circunstâncias, as reações fisiológicas, transformando o sentimento de afeto em antipatia após certo período de descobrimento da outra pessoa. No sentimento profundo, mesmo havendo variação de emoções, o amor se torna mais significativo, capaz de resistir e superar as alterações que venham a ocorrer. O amor não necessita que ocorram mudanças de compromissos, antes, pelo contrário, é um dínamo de forças e dispensador de energias para que se levem adiante as tarefas abraçadas, impulsionando ao crescimento interior e ao desenvolvimento da sabedoria. Indispensável, portanto, nas tentativas de aprimorar-se os sentimentos e a afetividade, investir-se no autoaprimoramento, no esforço de tornar-se melhor, dessa maneira, podendo ser feliz com aquele a quem se elege para a companhia. No enfraquecimento, as emoções inferiores aparecem e transtornam a afetividade. Ama, portanto, deixando que os teus sentimentos nobres governem a tua existência, e poderás fruir os benefícios que defluem dessa conduta. Conta-se que em um reino distante havia um rei que passava por aflitiva situação, fato que despertava entre seus súditos imenso temor. Fora escolhido entre os irmãos, filhos do velho rei, que falecera há alguns anos, justamente por possuir as características que fariam dele um senhor justo e bondoso para com seus súditos. O rei Kedar, conhecido pelas grandes conquistas e pelo vasto reino que possuía, tivera com a rainha Helena 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. O jovem Cirilo, desde que assumira o posto, passou a conviver com as benesses da posição ao preço de ter, mesmo se sentindo inseguro, passar a imagem de austeridade e segurança, calando fundo as mais básicas emoções. Fazia meses que o comportamento do jovem revelava que algo não ia bem. A antes presente alegria de viver foi dando aso a uma melancolia que lhe alquebrava as pálpebras, arquejava os ombros e fazia pesar os pés, inundando aquela vitalidade de outrora com o sono que ele possuía na maior parte das horas do dia. Não demorou muito para que o jovem rei caísse prostrado no leito, fato que ensejou boatos da sua iminente morte.
Os habitantes daquele reino estavam temerosos quanto ao precoce fim do menino rei, o que fê-los organizar procissões e vigílias sob a sacada do quarto em que se encontrava. Contudo, o jovem impassível ignorava quaisquer manifestações que pudessem demovê-lo daquela inconveniente situação. Seu assessor direto, temendo o pior, tomando o rei por severamente doente, mandou chamar em todos os reinos, próximos e distantes, os médicos que pudessem apresentar a cura de Cirilo. No dia seguinte, caravanas de todos os lugares, sabendo das angústias do jovem rei, partiram munidas de ciência e muita boa vontade, além, claro, do desejo de alcançarem a notória situação de terem sido os curadores do monarca. Não tardou a chegarem, cada um se assentando em seus lugares na antessala do quarto do jovem Cirilo, aguardando sua vez de entrarem em cena. Malas de todos os tipos, com beberagens, fitoterápicos, vomitórios e misturas, cada um dos esculápios apresentava seu arsenal contra os males do rei, que, embora estivesse ali disponível às intervenções, não parecia modificar o estado em que se encontrava. Cada vez mais, os olhos afundavam como em busca de um imenso vazio, e isso agravava mais e mais o quadro geral. Assustado, o assessor mandou chamar ainda bruxos e curadores, taumaturgos, quaisquer dos conhecidos magos dos reinos. Mais uma vez, poções mágicas, sacrifícios e coisas que tais eram realizadas sem que houvesse qualquer mudança no estado de prostração do governante. Já quase sem ânimo, o assessor iniciou um grande concurso entre os habitantes daquele lugar. Quem fizesse o rei sorrir de novo ganharia uma caixa de moedas de ouro. Até escravos foram chamados, com a promessa da sua libertação definitiva, além dos dotes gerais prometidos. Pessoas e pessoas chegavam, dispensavam aquilo que achavam ser necessário e nada, absolutamente nada. Teve até uma trupe circense cujos palhaços que fariam rir uma montanha saiu absolutamente abatida ante a tristeza de Cirilo. Era contagiante. De repente, o fenômeno começou a se alastrar. Famílias inteiras iniciavam movimentos de tristeza semelhantes à do rei, aumentando ainda mais a preocupação dos gestores do reino, o que, a esta altura, já imaginavam nomes para a substituição daquele que definhava a olhos vistos. Foi então que chegou na cidade Mandarilho, por nome Meneses, muito conhecido como um esmolé que andava pelas estradas de porta em porta à cata de donativos e que possuía um hábito singular. Quando as noites eram escuras e solitárias, os acordados podiam ouvir a sua voz entoada adentrando em seus cômodos, trazendo um estado de paz e tranquilidade, sendo ele por isso chamado de o cantor das noites. Tomando ciência do estado do jovem rei, Meneses adentrou ao palácio, sendo barrado à porta por um dos guardas reais. Onde pensas que vai, ó mendigo? Perdeste o rumo dos monturos? Aqui não há esmola para vis miseráveis. O homem olhou fixamente para o guarda, que a figura de um guarda-roupas impedia a passagem e a visão dos próximos caminhos de entrada no grande palácio. Meneses sorriu para o homenzarrão e contou-lhe que soubera da tristeza do jovem rei e que ele trazia cura para Cirilo. Incrédulo, o homem vacilava, ainda gritando impropérios direcionados ao mendigo sorridente, quando chegou a ordem de deixá-lo passar. Qualquer um que tivesse a cura do rei seria muito bem-vindo. Meneses adentrou o palácio com seus pés descalços, feridos pelas pedras do caminho, chegando à antessala, onde havia ainda resquícios de outros lidadores da ciência que se revezavam em infrutíferas tentativas. Chegada a hora, Meneses adentrou no quarto do jovem rei e, diante do quadro que se fez presente à sua frente, não pôde conter as lágrimas que abundantes corriam pelo seu rosto.
Como teria sido possível um jovem tão belo e forte chegar àquela situação? Aproximou-se do leito onde jazia o inerte rapaz, pegando sua mão para espanto dos demais. Como ousas tocar as mãos do rei? Antes que pudessem detê-lo, Meneséis abaixou-se à altura da orelha de Cirilo, pronunciando silenciosas palavras misturadas em cânticos e poéticos sorrisos que adentravam no mundo íntimo de Cirilo, fazendo, depois de muitos dias, abrir os olhos, dando ideia de que a vida ainda permanecia ali. O homem continuava entabulando conversas, entoando músicas cuja sonoridade ia criando uma atmosfera de tranquilidade e paz naquele recinto, pondo em detença qualquer impedimento à sua intervenção. O rei ia reagindo aos toques e cânticos de Meneséis ao ponto de, pela manhã, após uma longa noite de conversas e entabulações preciosas, aparecer sentado na cama para espanto de todos, pelo que o cansado andarilho esboçou um sorriso de incontida satisfação. O jovem olhava para aquele que fora capaz de despertá-lo do sono da morte, deixando escapar imensa gratidão por tudo que ouvira desde o momento em que adentrou no seu quarto. Meneséis abraçou o rei com filial amorosidade, fato que aumentou ainda mais as forças vitais do jovem amigo. Antes de sair do quarto, Meneséis virou-se para Cirilo, dando-lhe as orientações finais. Seja você o mais possível, evite o menos desejado e busque alegria em suas deliberações. Poucos dias depois, o rei, já restabelecido, apresentava-se à população com o mesmo entusiasmo de outrora. Porém, renascido qual fênix, tomou decisões que mudariam para sempre a vida dos aldeões daquele reino. A partir daquele dia, todas as pessoas doentes seriam visitadas por terapeutas que entoariam canções de louvor à vida, alternadas por toques de amor, ministrados por iniciados nessa arte, formados pelo novo amigo Meneséis. As angústias aprisionadas em corações sem esperança encontrariam agora espaços nos templos das conversações, espalhados por todo o reino. Era a partir daquela data proibido mentir para si mesmo e da mesma forma seria proibido a qualquer um desdizer da dor do outro sobre qualquer pretexto. Muito tempo depois, ali havia um reino verdadeiramente feliz. Fazia anos que Meneséis partira rumo às estradas sem que ninguém mais tivesse dele qualquer notícia. Fim do seu trabalho, recusou veemente todos os prêmios a que se fizera merecedor. Todas as noites, o rei na sacada olhava as estrelas e de longe podia ouvir as canções do amado amigo, animando os viventes à alegria de viver, e que, como chuva, irrigavam mais e mais o seu coração na arte de amar. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar, pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não
não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. O homem que se candidata a uma existência feliz tem a obrigação de vigiar as suas emoções perturbadoras, a fim de evitar-se desarmonias perfeitamente dispensáveis na economia do seu processo de evolução. As emoções perturbadoras decorrem do excesso de autoestima, do apego aos bens materiais e às pessoas e do orgulho, entre outros fatores negativos. O excesso de consideração que o indivíduo se concede leva-o à irritação, ao ciúme, à agressividade, toda vez que os acontecimentos se dão diferentes do que ele espera e supõe merecer. O apego responde-lhe pela instabilidade emocional, trabalhando-lhe a ganância, a soberba e a ilusão da posse, que concede a falsa impressão de situar-se acima do seu próximo. O orgulho intoxica-o, levando-o à pressuposição de credenciado pela vida a ocupar uma situação privilegiada e ser alguém especial, merecedor de homenagens e honrarias em detrimento dos demais. Qualquer ocorrência que se apresente contraditória a esses engodos gerados pelo ego insano e as emoções perturbadoras se lhe instalam, proporcionando desequilíbrios de largo porte, exceto se ele se resolve por digerir a situação e mudar de paisagem mental. Superar tais emoções que têm raízes no seu passado espiritual, eis o grande desafio. Assim, cumpre que ele envie todos os esforços para o autodescobrimento e a aplicação das energias em combater a inferioridade que predomina em a sua natureza. Em nossas relações com o Senhor, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, é importante lembrar que a nossa própria alma produz
os modelos sutis que nos orientam às atividades de cada dia. Tanto quanto a segurança de um edifício corresponde ao projeto a que subordina, o sucesso ou o fracasso em nossos pequenos empreendimentos inovadores também está relacionada à nossa atitude espiritual. Sabemos, em fotografia, que o clichê é a imagem negativa obtida na câmara escura, do qual podemos extrair inumeráveis provas positivas. Assim também, o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com o que é possível criarmos infinitas manifestações de nossa individualidade. Mas a formação do clichê depende do filme sensível, que em nosso caso é o sentimento, antecedendo-nos toda e qualquer elaboração de ordem mental. É imprescindível, dessa forma, melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, de entendimento e de simpatia. Sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. É imperioso, assim, em nosso intercâmbio uns com os outros, observar nossos estados sentimentais nas bases de nossas reflexões e dos nossos julgamentos, como origens de nossa vitória ou de nossa derrota no campo de luta vulgar. Ilustrando-nos a conceituação despretensiosa, evocamos a natureza para simbolizar alguns de nossos sentimentos e esclarecer, tanto quanto é possível, a lição que a experiência nos oferece. O ódio, ele é revelado tal qual a hiena, que espalha terror e morte. O ciúme, ele parece um lobo familiar, estendendo aflição e muita desconfiança. O amor, ele é denso ao sol, que aquece e ilumina. O sentimento elevado gera o pensamento elevado, e o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sentimos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que cada um de nós estamos a percorrer. Na verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos a nossa higiene mental. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante, por mais limpa, ela não viverá feliz sem alimento. E aonde é o pão das almas. Em razão disso, recomendamos-nos o Divino Mestre na sua lição imperecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. De certo, dói-te a ofensa do agressor que te não percebe as intenções elevadas, contudo a intolerância, a asilar-se por escorpião venenoso em teu pensamento, é o inimigo terrível que te induz às trevas abismais da vingança. Indubitavelmente, a crítica impensada do irmão que te menoscaba os propósitos sadios, dilacera-te a sensibilidade, espancando-te a alegria. Entretanto, a vaidade a enrodilhar-se no teu coração por víbora peçonhenta,
é o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade e ao desânimo. Em verdade, a calúnia do amigo perturbado lança fogo ao santuário de teus ideais, subtraindo-te a confiança. Todavia, a crueldade que se refugia em teu ser por tigre invisível de intemperância e discórdia é o inimigo perigoso que te sugere a adesão ao crime. Efetivamente, o desprezo que te foi lançado em rosto pelo companheiro infeliz é golpe mortal, abrindo-te chagas de aflição nos tecidos sutis da alma. No entanto, o egoísmo, a ocultar-se em teu peito por chacal intangível da ignorância e ferocidade, é o inimigo temível que te arroja a frustração. Não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, conhecidos pelos mais diversos nomes, quais sejam orgulho e maldade, tristeza e preguiça, desespero e ingratidão, que perseveram conosco. Amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade, mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam à angústia e nos algemam à dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Tô pele, espírito, tô por um fio dessa minha blusa, tô musa, tô muda, tô nadando de braçada nas palavras. Tô às vezes, tô nem tanto, tô pra sempre nesse manto, nesse mar salgado pelo meu suor. Nesse mar salgado pelo meu suor. Tô melhor, tô pior, tô puro sangue nessa lama. Tô chama, tô brasa que chora. Meu corpo chega, meu corpo vai embora. Pele, espírito, me olha que eu sinto, me toque, eu não minto. Tô em casa, tô na causa, tô sem nada, longe de tudo e sem tirar os olhos do mundo. Tô chama, tô brasa que chora. Meu corpo chega, meu corpo vai embora. Pele, espírito, me olha que eu sinto, me toque, eu não minto. Tô em casa, tô na causa, tô sem nada, longe de tudo e sem tirar os olhos do mundo. Tô em casa, tô na causa, tô sem nada, longe de tudo e sem tirar os olhos do mundo, sem tirar os olhos do mundo e sem tirar os olhos do mundo. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo. Evangelho de Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos, o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação.
rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humildade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Se tomas consciência de ti mesmo, dos valores que te caracterizam, das possibilidades de que dispões, é possível exerceres um controle sobre as tuas emoções, evitando que as perniciosas se manifestem ante qualquer motivação e as edificantes sejam equilibradas, impedindo os excessos que sempre são prejudiciais. Quando são cultivadas as reminiscências das emoções danosas, há mais facilidade para que outras se expressem ante qualquer circunstância desagradável. Como não se pode nem se deve viver de experiências transatas, o ideal é diluir-se em novas experiências, todas aquelas que causaram dor e hostilidade. Isso é possível mediante o cultivo de pensamentos de paz e de solidariedade, criando um campo mental de harmonia capaz de manifestar-se por automatismo diante de qualquer ocorrência geradora de aflição. Viver por viver é fenômeno biológico, automático. No entanto, é imprescindível viver-se em paz e bem viver-se, ao invés do tradicional conceito de viver de bem com tudo e com todos, apoiado em reservas financeiras e em posições relevantes, sempre transitórias. Quando se está com a emoção direcionada ao bem e à evolução moral, o pensamento torna-se edificante e tudo concorre para a ampliação do sentimento nobre. O inverso também ocorre, porquanto o direcionamento negativo, as suspeitas que se acolhem, a hostilidade gratuita que se desenvolve, contribuem para que o indivíduo permaneça armado, porque sempre se considera desarmado. Mediante o cultivo das emoções positivas, aclara-se a percepção da verdade, das atitudes gentis,
dos sentimentos solidários, enquanto que a constância das emoções prejudiciais faculta a distorção da óptica em torno dos acontecimentos, gerando sempre mau humor, indisposição e malquerença. Quando se alcançar o amor altruísta, haverá o sentimento da real fraternidade e o equilíbrio real no ser em busca de si mesmo e de Deus. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos assombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo, para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio e enregelante, e que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz em que te consagras, com os homens, pelos homens e para os homens, na construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar pelo suor de cada dia o dom da fidelidade com a qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos da nossa vida. Que seja assim. Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar, mesmo a bela e a fera. Sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém, é uma chama acesa. Sentimentos vêm para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer. Em uma estação, uma primavera, sentimentos são como uma canção para a bela e a fera. Sentimentos são como uma canção para a bela e a
estação.